Só sem vergonha. Já que a sociedade é assim, né, já que a sociedade pede, a própria usuária se coloca nessa posição, né? Mas não, a gente precisa pensar diferente e fazer diferente, né? E ela me disse, não, e aí, né, a profissional disse para ela, a profissional, a gente tem que partir da micropolítica, né? Porque se depender da macro, e aí ele fala assim, eu não vou te, ela fala, né? Eu não vou te buscar. Não, a profissional fala, né? Eu vou te buscar, né? Se a paciente fala, né? E se eu recair, né? Aí a profissional fala, então eu vou te buscar. Tá estendendo a mão, né? Olha, até arrepiou quando ela trouxe isso, né? Aqui é muito diferente quando fiquei numa CT. Lá eu não tinha voz, ficava pelada, amarrada, toda cagada. Lá outros pacientes brigavam entre si e nenhum funcionário intervia. Em relação aos profissionais, eles só gritavam com a gente. Como assim, né? Só gritavam, né? Então a gente precisa questionar a naturalização dos fenômenos, né? Evidenciá-los. Não ao socateamento do CAPES. O CAPES é redução de danos, é cuidado da saúde mental. Vocês são anjos bons. Você que está criticando o CAPES, venha para conhecer. Eu também não conhecia, pensava ser um lugar de louco, mas quando eu fui acolhido, tratado com amor, de forma humana e não como vagabundo. Acho que é isso, né? E aí a gente vai colhendo alguns significados, né, dos pacientes em relação ao CAPES, né? Eles trazem que o CAPES significa esperança, autoajuda, igualdade, justiça, resistência, liberdade, cuidado, afeto, segurança e amor. Portanto, é evidente que esse modelo de cuidado manicomial institucionalizante deve ser abolido constantemente, primeiro nas nossas mentes, né? É necessário que ocorram investimentos efetivos nas políticas públicas de saúde, em consonância com as diretrizes do SUS, da reforma psiquiátrica e da RAPS, pois é por meio desse caminho que poderemos ofertar um cuidado com dignidade, liberdade e humanizado, que vá ao encontro dos princípios dos direitos humanos. É isso. Obrigado. Boa noite. Tem coisa pra caramba para falar desse assunto. Eu acho que a gente não dá conta de fazer essa discussão no tempo que a gente tem hoje aqui. Eu acho que a proposta de fazer um grupo de trabalho para discutir isso é importante, eu acho que deve ser encaminhada. Eu acho que uma coisa que seria preciso fazer é uma solicitação de informações para a Secretaria de Finanças, para saber se a Prefeitura, por meio de alguma das suas secretarias, financia as comunidades terapêuticas. Se de algum lugar do governo municipal sai dinheiro para as comunidades terapêuticas e dialogar com o conselho deste específico segmento para deliberar junto a proibição de que o governo municipal financie comunidades terapêuticas, coerente com a política de saúde que a gente tem implementado na cidade e no país, excetuado o período sombrio que a gente viveu aí recentemente. Só uma coisa, né? O Estado financia, não o município. Sim, o Estado eu sei que financia pelo programa Recomeço. Eu fiz uma pesquisa rápida nos diários oficiais e aparecem prestações de contas do Padre Haroldo falando de financiamento governamental exclusivamente do governo do Estado. Não aparece municipal nem federal. Eu achei isso importante, inclusive da gente... e eu acho que talvez a gente fazer no Conselho Fiscal dar uma olhada para essa questão do financiamento de comunidades terapêuticas, como é que isso acontece a partir do que é publicado no Diário Oficial. E aí queria propor para a Secretaria de Saúde que fosse reavaliada a portaria número 14, de 17 de novembro de 2020, que estabelece os critérios para licença sanitária das comunidades terapêuticas do município de Campinas. Porque é um documento do Carmino, do período sombrio, eu não sei se fundamentado em regulamentações do período sombrio ou não, mas eu acho que é importante que a gente dê uma olhada nessa portaria, que ela
aponta para critérios para vigilância de como fazer essa fiscalização, e do que é aceito ou não, para a gente ver se dá para ampliar as restrições, criar maiores exigências, como uma maneira, no campo da saúde, de lidar com as comunidades terapêuticas de uma forma mais restritiva. É isso. Primeiro eu queria agradecer a Mônica e a Verônica, que ontem me convidaram, antes, e a gente foi junto lá no Norte para participar daquela roda de conversa. Eu acho que todas as pessoas deveriam ouvir, porque o que foi falado aqui, a ponta do iceberg que a gente ouviu lá, e certamente tem muito mais. E aí, achei muito legal o Lucas mencionar, porque, Marcelo, a dificuldade de expressar naquele momento, que você gaguejou, é o que a gente, pelo menos, assim, se a gestão tem dificuldade, a gente não pode deixar de dizer. Na boa, cuidado que não é liberdade, é violência. Não tem bondade autoritária, não existe isso. Ou a gente decide de uma vez por todas e diz e fala isso, ou a gente vai continuar achando que existem métodos que, apesar de violentos, naquele momento precisava. Não pode. Não pode. Isso não tem como. Então acho que a primeira coisa é a gente acertar entre nós o que é, de fato, cuidado em saúde mental. Porque as comunidades terapêuticas, elas são uma dupla mentira. Não são nem comunidades e nem terapêuticas. São instituições que não têm nenhuma relação comunitária. E o que foi... Olha, as menos ruins, que a gente não tem porque assim, espancamento, mas tem algumas pessoas falando, não tem espancamento. Queria dizer para vocês o seguinte, obrigar a rezar é violência. A gente naturaliza e banaliza tanto que não percebe. Obrigar a rezar. Não obriga. A oração na hora do lanche. Por favor, vamos parar de tratar a gente de otário. É violência. E isso acontece. Acontece em lugares nessa cidade. Inclusive com o que dizem prestar serviço público, política pública. Então, nesse ponto, não tem mediação, não tem meio de campo. Não. Acho que esse ponto. Agora, o que acontece? E aí eu acho que a ideia da ambiguidade, em primeiro lugar, é falar o seguinte, governo federal tem problemas e, aliás, tá? Vamos falar coisa, desculpa, assim, vamos falar. Comunidades terapêuticas no governo federal começaram a receber financiamento em 2011, não na saúde, porque a saúde evitou isso até o golpe, mas em outro setor começou. E a gente tem que dizer isso aí pelo seguinte, apagar a história não ajuda, a gente tem que falar os erros para não repetir, porque a repetição desse erro é a criação do Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas, Ministério do Desenvolvimento. A gente tem que exigir a revogação disso, e o fim de qualquer financiamento é o mínimo para o governo federal. E aqui em Campinas, o que me parece? A gente tem uma situação que da saúde, e isso eu já falei mais de uma vez, nós não apontamos na saúde uma responsabilidade por práticas manicomiais, ou por práticas contrárias à reforma. Porém, quando eu não expando, não coloco, não faço o avanço da RAPS na medida em que ela tem que ser, eu estou reforçando todo o discurso que a gente ouviu, inclusive aqui na expressão louco, o discurso de que tem que ter alguma coisa que não tem na RAPS. Esse é um dos problemas. Então a gente precisa, de fato, pactuar que a forma, e eu concordo com a ideia da lei, Bari, mas a lei não vai resolver. Se a gente não der conta da expansão efetiva da RAPS, a lei não resolve, a lei não salva. Aliás, os livros não nascem da lei, como dizia o poeta. Então, a gente tem que pactuar. Concordo com a ideia do GT, mas isso a gente tem que fazer para ontem. Para ontem. Porque o que aconteceu é que esse período todo, todas as violências continuaram, não tem freio e a fiscalização não funciona. Não funciona porque a promotora, eu vou dizer aqui o nome, porque não é sigilo, a promotora Cristiane Lau, no momento que eu fui conversar um outro assunto com ela, revelou que ela foi numa comunidade terapêutica em Campinas, dessas escondidinhas, chegou, apresentou a credencial, não queriam abrir a porta. Ela falou, então vou chamar a polícia militar. Abriram. E o que ela viu? Quarto de castigo e outras cositas mais, aqui em Campinas. Então não dá para transigir com isso, é para ontem. Acho que a ideia do GT e essa ideia intersetorial é correta, mas queria chamar a atenção também
que infelizmente, e eu vou falar isso em todas as consequências, conselhos com participação, controle e com a postura de autonomia e independência que esse conselho tem, a gente tem que constar em alguns outros, porque infelizmente outros conselhos dessa cidade não têm a postura de fazer essa crítica, senão muitos desses financiamentos que passam e a gente não sabe como, talvez não acontecessem. Eu queria concordar com a proposta do GT, acho que pode incorporar essa ideia, não é contraditória, mas a gente precisa estabelecer com prazo a expansão da RAPS. A resposta a essa bondade autoritária, torturadora, é a ampliação da RAPS. Não tem outra resposta. E dizer que desde 2001, com a Lei 10.216, a internação é a exceção da exceção da exceção da exceção. Quem não entendeu isso aí, ainda está com saudade da ditadura militar. Nós não estamos. A gente quer cuidado e liberdade, o resto é tortura. Bom, me parece que encaminhamentos tem essa proposta, mas acho que ela pode ser incorporada à ideia do GT, e eu queria trazer aqui a seguinte ideia, que na executiva, na Secretaria Executiva, em diálogo, tá, com as pessoas que levaram esse assunto à Secretaria Executiva, aí a gente surge essa responsabilidade de construção, que a gente discuta uma proposta inicial, pense a partir de aí, pensar assim, para fazer, mas de fato tem que ter uma reflexão sobre como a gente vai construir esse intersetorial. Não é já antecipo que não é um processo simples, mas a gente tem que enfrentar. Então, que a gente possa pautar na próxima Secretaria Executiva como a gente vai fazer, não significa que nessa próxima vai sair a proposta. A gente tem que iniciar e já tentar ir conversando com eventuais parceiros nos outros espaços da gestão para dar conta desse desafio. A gente também já vai ter condições de saber o que aconteceu lá na Câmara com os projetos, né? Imaginando aí um cenário bastante difícil, mas a esperança a gente não pode perder. Então fica a proposta de que na Secretaria Executiva, em diálogo com o movimento, com a Comissão de Saúde Mental, a gente construa esse GT para dar conta do que a gente discutiu aqui na reunião. Pode ser assim? Bom, acho que a gente tem mais pontos de pauta, mas queria, assim, acima de tudo, registrar a importância de a gente fazer essa discussão, não deixar para depois e dizer que vocês foram fundamentais para que esse assunto chegasse na executiva, e aí esse é o ponto fundamental. Usuárias, usuários e usuárias em qualquer campo da saúde e também na saúde mental são a voz determinante para que a gente possa avançar na política. Obrigado. E a gente segue agora o próximo ponto de pauta. Pessoal, obrigado. O próximo ponto de pauta é o convênio, e aí eu já pergunto quem que dá, é a Paula? Paula. Então, o convênio da Fundação Síndrome de Down, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos tentar, então, já vou assim avisar, pessoal, não sei se, não dá o tempo ainda, mas quando a Paula terminar a fala dela, a gente já fica avisado que vamos ter que prorrogar para dar conta da nossa discussão. Então, vou passar o microfone aqui para ela. Boa noite, meu nome é Paula, sou enfermeira e eu trabalho no DGDO, sou coordenadora dos convênios da área da reabilitação física e intelectual, então no caso a Fundação Síndrome de Down. Eu vou falar sobre o aditamento que nós estamos fazendo ao convênio, por um período de 41 meses, aquele ali é o número do processo C, ele é público e foi disponibilizado para o Conselho no dia 8 de março. Dos atendidos em capacidade instalada, então com relação ao público, eles atendem pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down ou gestantes em que há suspeita do feto ser Down. Atendem atualmente 260 pessoas e suas famílias, todos munícipes de Campinas, e propõem nesse termo aditivo a realização de 2.876 procedimentos por mês. Aí variam entre consultas, atendimentos, acompanhamentos do desenvolvimento, oficinas e visitas domiciliares, além de capacitações e matriciamentos. Eles ofertam 11 vagas semanais para o sistema SOL, cujo agendamento das mesmas vagas, né, são realizadas pelo Sistema de Regulação Oficial do município. Ou seja, todo o acesso é feito através das unidades básicas de saúde.
Em 2022, ofertou 640 vagas, sendo 321 para reabilitação intelectual, 52 vagas para gestantes, conforme eu expliquei ali acima, onde tem a suspeita do feto ser Down, e 267 para apoio à vida adulta. Em 2022 também realizou 25.295 procedimentos, que dá uma média mensal de 2.107 procedimentos mensais. Da finalidade estatutária, que a gente sempre coloca, com relação ao artigo 2, a entidade faz atividades promotoras de saúde integral da pessoa com deficiência ou síndrome de Down. O inciso 5, incentiva a formação, ao aperfeiçoamento, a especialização de pessoal, docente e técnico. E o inciso 6, promoção de cursos, seminários e congressos. Então, toda a finalidade estatutária da entidade vai ao encontro dos interesses da Secretaria. Do objeto do termo do convênio, então, não altera, é estabelecer e desenvolver em regime de cooperação mútua entre os partícipes um programa de parceria na assistência integral à saúde das pessoas com síndrome de Down e ou deficiência intelectual no município de Campinas, promovendo com eficiência o desenvolvimento global dessas pessoas. E também contribuir na formação dos técnicos da rede de saúde intersetorial de Campinas, São Paulo e Campinas, SP e região. Do objeto do termo aditivo específico, é a prorrogação da data de vigência, porque o convênio ele se encerrou quando ele completou 18 meses, então nós estamos fazendo a prorrogação, que pode ser feita até no máximo 5 anos. Então está aí por mais 41 meses, a partir do dia 29 de maio, vai até o dia 31 de outubro de 2026. Também é objeto do termo aditivo a adequação da matriz de monitoramento das metas. Então, todos os convênios, praticamente hoje, nós estamos inserindo matriz de metas qualitativas e quantitativas, onde a gente analisa toda a produção da entidade, então, todas as número de consultas, é parte quantitativa mesmo, quantas elas fizeram. E também a parte qualitativa, daí vai variar conforme o convênio e vai de acordo também com a demanda da Secretaria, do Departamento de Saúde, principalmente. Um outro item do objeto é a ampliação do número de pessoas atendidas, que quando o convênio começou era um número e hoje já está um pouco mais. A adequação dos procedimentos da ficha de programação orçamentária, que são os procedimentos mesmo que ela faz com relação aos quantitativos, e a adequação do plano de aplicação financeira, que é onde ela nos informa com o que ela vai gastar o recurso do convênio que foi repassado. Da ação, serão ofertados, nesse termo aditivo, semanalmente, vagas para atendimentos individuais ou em grupos na área da saúde à pessoa com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais, além dos seus familiares. Também acolhimento e atendimento à gestante, em que o médico suspeite que o feto tenha síndrome de Down. E também jovens na verdade, é para serviços que possibilitem a inclusão no mundo adulto, mediante práticas terapêuticas, com o intuito de promover o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais e autonomia. Então, já são as pessoas que já estão preparadas para o mercado de trabalho e têm esse interesse, tá? Eu sempre costumo colocar um pouco das leis que nos auxiliam aí na elaboração das justificativas para o convênio, né, como lidar com esse convênio. Então, eu citei aqui as diretrizes instituídas pela Política Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência, que inclui também o Plano Viver Sem Limites, a Portaria de Consolidação número 3, que inclui a antiga Portaria 793, que vai falar sobre a rede de cuidados à pessoa com deficiência, a Portaria 1635, e a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Portaria de Consolidação 1, que inclui a antiga Portaria 1034, com atendimento humanizado, e a Portaria de Consolidação 3, que inclui a antiga Portaria 793, que tem como princípio norteador o cuidado integral. Do demonstrativo de cálculo e cronograma de desembolso, a entidade demonstrou um custo mensal de R$ 114.567,61,
sendo 80.736,13 provenientes do recurso federal, que é a tabela de procedimentos que o Ministério da Saúde tem, e a gente segue ela. 33.833,48 serão provenientes do recurso municipal, então tem alguns convênios que a gente faz esse aporte municipal também para qualificar assistência, que dá no ano 1.374.811,32 e nos 41 meses 4.697.272,01. Todo o repasse ele é feito conforme a produção, né, conforme o número de consultas e a entrega dos relatórios qualitativos. Além disso, tem a contrapartida de R$ 1.500 mensais, que a entidade deposita na conta do convênio e também ela informa para a gente antes, tudo é pactuado com como ela vai gastar. No ano, 18.000, nos 41 meses, 61.500. Do plano de aplicação dos recursos, que é como ela informa que ela vai gastar, os recursos serão destinados a despesas com pessoal, encargos, auxílios, material de consumo e serviços de terceiros, para fins de execução do objeto proposto somente, tá? Como eu expliquei, todo o repasse ele é feito conforme o cumprimento das metas. Então, a matriz de monitoramento das metas vão conter 60% do valor do recurso destinado às metas quantitativas e 40% às metas qualitativas. Nas quantitativas, nós observamos o quê? Que ela precisa realizar os 2.876 procedimentos ambulatoriais, ofertar as vagas de acesso no Sistema SOL, que agora está fazendo a transição para o Ciresp, tudo conforme o quantitativo pactuado, e nas metas qualitativas, ela precisa entregar relatórios quadrimestrais de todos os encaminhamentos que chegam até lá, que as unidades básicas agendam, relatórios semestrais de capacitações e matriciamentos também que foram realizados, relatórios quadrimestrais dos usuários inseridos nos programas que existem lá atualmente, e relatórios dos grupos estruturados. Então, quais são os grupos, quem são os usuários, quem são os profissionais envolvidos. Além disso, o relatório de pesquisa de opinião, onde nós vamos poder identificar a opinião da família com relação aos atendimentos prestados e a evolução do usuário. Todos os relatórios qualitativos são analisados por nós e o Departamento de Saúde para poder embasar o pagamento. Eu encerro minha fala, se alguém tiver alguma dúvida. Vamos a gente só combinar aqui quem que gostaria de fazer perguntas ou fala, assim, só para a gente organizar o nosso tempo, por uma preocupação, acho que ainda pode ser. Quantas falas? A Cláudia? Parecer do Conselho Fiscal. Então, antes, né? Então, Paulo, vamos ouvir o parecer do Conselho. Na sequência já tem a Cláudia, e a gente vê se tem mais alguém e talvez a questão da prorrogação, mas vamos lá, Ney. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom, o parecer do Conselho Fiscal segue aquele mesmo padrão que a gente apresenta em todos os nossos pareceres, que o primeiro parágrafo fala da legislação do Conselho Municipal e da entrega dos documentos. Segundo parágrafo fala das datas de reunião realizadas e dos presentes, e fala da apresentação realizada pelo representante do DGDO, no caso pela Paula. Em seguida, a gente faz uma breve análise do que foi apresentado e levanta alguns questionamentos. No caso do síndrome de Down, a gente teve a presença da Ana Paula, que é conselheira municipal, sim, e é do Conselho do Centro de Saúde Barão Geraldo, e é usuária do serviço, da síndrome de Down. Então, ela teve uma participação super importante, falando de algumas dificuldades e alguns problemas que ela enfrenta lá. Um dos principais problemas que ela levantou é a questão do tempo de oferta dos
dos atendimentos, porque são atendimentos muito curtos para uma adequada avaliação e um adequado tratamento. E, enfim, ela levantou esse questionamento. E outro questionamento que ela levantou é a falta de devolutiva para as famílias do como é que está sendo feito o cuidado. Então, esses dois pontos a gente registra no nosso parecer e recomendou ao DGDO que avalie essas questões para melhorar o monitoramento do convênio, que a gente considera que é necessário e que não dá para abrir mão dele, tá certo? Enfim, pode subir um pouco, Ivanilde, por gentileza? Então, a gente levanta esses questionamentos e aí a gente recomenda a aprovação do convênio com algumas ressalvas. Então, a questão da melhora, da adequação do tempo de duração dos atendimentos, considerando que os atendimentos compartilhados de meia hora têm pouca probabilidade de serem satisfatórios, qualitativos e resolutivos, considerando que são dois profissionais com dois enfoques diferentes. Então, que a gestão, na avaliação, preste atenção para essa questão da duração de atendimentos com profissionais de núcleos diferentes, tipo um fono e uma TO. A fonoaudiologia exige um tempo de atenção individual para o treinamento de fonoaudiologia, e não dá para ser compartilhado com uma TO que está fazendo uma oficina de artesanato ou uma oficina de outra ordem de socialização, que não dá certo. Então, para a gestão pensar em mecanismos de avaliar isso mais cuidadosamente. Segunda coisa, o monitoramento dos procedimentos que a entidade fatura precisa ser mais rigoroso em relação ao efetivamente realizado, pensando justamente nisso. Se você tem dois profissionais que estão faturando por um atendimento compartilhado, se existe alguma imprecisão no tamanho do que está sendo de fato feito em relação ao que está sendo faturado. Assegurar que as devolutivas periódicas sistemáticas com documentação adequada para o monitoramento, tá certo? Então, cuidar dessa coisa de como é que se monitora essas devolutivas, a coisa da avaliação de qualidade lá, o qualitativo, avaliar direito com essa coisa da satisfação, ver se está mesmo sendo satisfatório. Um quarto ponto é a necessidade da secretaria olhar para esse convênio e para os outros convênios de especialidades como uma solução paliativa, enquanto o SUS municipal não dá conta de ele próprio atender a essa necessidade, a essa demanda. Então, pensar como perspectiva que o SUS Campinas ofereça com o servidor público, com o serviço público, a execução desses serviços que hoje são conveniados. Pode baixar mais um pouquinho, Ivanilde, por gentileza. E um último ponto é a questão da vantajosidade, que a gente vem reiterando isso, que pagar menos, salário mais baixo, não é vantajoso para o SUS, tá certo? É mais barato, mas precariza a relação de trabalho, fragiliza a permanência desses profissionais, que na hora que eles tiverem condições de arranjar um salário melhor em qualquer lugar, eles vão embora, e com isso os serviços perdem, profissionais qualificados perdem vínculo desses profissionais com os usuários, perdem
o investimento que a Secretaria de Saúde faz em formação, em capacitação desses profissionais, ou seja, é uma economia porca olhar para salário mais baixo como vantajoso. É um conceito de vantagem que não dá conta de uma boa discussão do que é um serviço de qualidade. E por isso a gente pede para a Secretaria reavaliar a questão do critério de vantajosidade, considerando não só valor financeiro de salário, mas o custo de perda de mão de obra qualificada como parte do critério de vantajosidade, porque evidentemente pagar menos não é vantajoso, é prejuízo. É esse o parecer do Conselho Fiscal. Obrigado. Antes de passar para as falas, só para a gente combinar aqui, porque a gente já vai esgotar o nosso tempo regulamentar, a gente precisa prorrogar para dar conta dessa discussão do terceiro ponto. Então, eu queria propor aqui, alguém é contra a prorrogação, para a gente dar conta na nossa pauta? Pode ser que a gente não utilize os 30 minutos, mas para deixar a possibilidade de fazer a deliberação do convênio e o último ponto que a gente acredita que seja mais rápido. Pode ser? Então, agora é a Cláudia e depois a Núbia. Agora eu já nem fico mais nervosa. Na verdade, é uma pergunta de esclarecimento. Assim, eu queria uma orientação, não sei se é aqui que cabe a pergunta. Mas ela vai ao encontro da questão do tempo de atendimento. São duas coisas. Primeiro, eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, que a gente está comprando um serviço, né, que o município não oferece, e que essa compra de serviço diz que a gente cuida das crianças com determinados sintomas e diagnósticos. Só que, tecnicamente falando, eu não posso dizer nem pela fono, nem pela TO, só posso dizer da psicologia, mas eu penso que outras categorias profissionais da saúde, tecnicamente falando, 15 minutos, não consigo pensar que tipo de cuidado é esse. Então, como é que nós fiscalizamos esse tipo de cuidado? Porque não só por uma questão de recurso, mas claro também, não é pouco o valor que é repassado, e segundo, até para responsabilizar quem determina que são 15 minutos de atendimento. Porque na psicologia, se eu recebo um processo ético no CRP, eu tenho que dizer por que eu escolhi aquela técnica daquele jeito, daquela forma. Eu tenho um respaldo técnico, teórico, científico, para dizer por que eu escolhi determinada técnica. Então, da onde surge a ideia de que 15 minutos são suficientes e o que está sendo oferecido, então, cientificamente faz sentido? Tem eficácia? Então, para mim, é a questão que eu queria deixar. E aí, como é que a gente, então, fiscaliza isso e transfere para o município a responsabilidade? Porque eu não quero pôr na conta do trabalhador. Porque eu tenho certeza que ela tem uma demanda gigantesca e talvez os 15 minutos é o que é possível para ela. Mas também não podemos isentá-la de que ela tem uma responsabilidade ética sobre o atendimento. Então, como é que a gente pega essa explosão, porque é o único serviço, me parece, né? Ou se não é o único, talvez é o segundo, né? Tirando a PAI, não sei se é a mesma... é a pestalose? Então, eu estou entendendo que tem uma demanda maior do que o serviço consegue acolher, e aí vai sucateando os atendimentos, né? E a gente não responsabiliza o município que deveria oferecer esse cuidado. Então, eu queria muito entender qual é a lógica técnica e científica por detrás da escolha de 15 minutos de atendimento. Obrigado, Cláudia. Agora a Núbia, depois a Patrícia. Antes de eu abrir meu argumento, eu sei que a Ana Paula não está aqui, mas eu queria que ela estivesse, né? Eu acho que é necessário a gente lembrar também, né? Esses 15 minutos de atendimento é um absurdo, né? Porque uma criança que tem Alzheimer, essas coisas, ou Down, desculpa falar. Eu acho que, assim, a desvalorização do trabalhador, antes de tudo. A questão também das outros territórios não ter. A questão é para oferecer, ou seja, um exemplo. A minha amiga colocou aqui a questão que vai atender 15 minutos. Ou seja,
Então pode ser qualquer território que tenha encaminhamento do território para vir para o pessoal lá. Só que eu volto à questão, tá? Que dia que a prefeitura vai fazer um prédio para atender essas pessoas e que dia que vai ter tirar esses 15 minutos também, porque isso é pior, porque uma criança não aprende rápido, leva tempo, leva paciência, leva também a questão do profissional ter paciência com aquele caso, entendeu? Eu acho que volta a reflexão também para a gestão, né? E para a contratação também dos trabalhadores para trabalhar nessa questão, né? O Ney falou sobre a questão também do salário, que é o salário que coloca um serviço mais fatiado e o serviço ser de baixo nível, né? E eu acho que é isso. Obrigado, Júlia. Patrícia e depois a Nerise. Eu quero só destacar que a gente vem numa sequência já de algum tempo de uma imposição de agendas de atendimento. Então não é uma escolha do profissional única e simples. Há uma imposição de agenda com tempo exíguo para atendimento, né? Que é uma forma de tentar suprir a insuficiência de RH com sobrecarga de trabalho para quem está ativo nos serviços. E aí, além de você sobrecarregar esse trabalho, você precariza a oferta de serviço à população. Condição de trabalho precarizada é qualidade de serviço precarizada. Então a gente precisa olhar para essas agendas de atendimento olhando para o RH que a gente tem nos serviços, porque é disso que a gente está falando. 2 profissionais para atender uma imensidão de município é vergonhoso. Nós precisamos de atendimento multiprofissional. E multiprofissional com equipe suficiente e não com equipe insuficiente como tem acontecido no geral. Então, qual é o ganho social, qual é o benefício que um serviço com tamanha precarização vai causar para a população? Que ganho social tem essa população? E aí, se a gente quer falar de tempo de atendimento, é importante escutar os profissionais que realizam o atendimento, porque cada profissão tem uma especificidade, tem uma necessidade, tem uma abordagem, e a gente precisa falar sobre isso para entender qual é o tempo de atendimento necessário para a população que os serviços recebem. É de acordo com o que a gestão tem de necessidade para poder tapar os buracos que ela não tapa com a realidade? Não, a gente precisa de verdade que recurso humano seja contratado nesse município. Obrigado, Patrícia. A Nerise é a última. Boa noite, gente. O que eu queria falar aqui é sobre a questão de uma realidade que a gente tem nos postos de saúde com relação aos atendimentos de crianças, principalmente com várias condições, deficiência intelectual, autismo, e vai aparecendo várias coisas. Chega como como que fala? Agora? Dificuldade escolar. E aí chega como dificuldade escolar, nananã. E aí, assim, eu trabalho enquanto NASF, né? Sou residente, sou nutricionista, só que eu tô aqui em nome também das minhas colegas que trabalham comigo, que falam dessa dificuldade de o que a gente faz com as nossas crianças e o quanto que a gente tem a rede da criança, a pauta da criança tá aí, só que o quanto que a gente tem feito realmente, olhado para a infância e feito alguma coisa. Eu tô trazendo mais de um relato. A gente foi, essa semana, conhecer o PAICA, que é o Projeto de Atenção Integral à Criança e Adolescente, que cuida de crianças e adolescentes com autismo aqui. Ele se enquadraria enquanto OSC, e o PAICA está fazendo esse suporte para as crianças com autismo e adolescentes, mas assim, para onde a gente tem para encaminhar, então isso entra também em diálogo com a questão dos convênios, isso acaba gerando muita dificuldade, porque o que a gente está pensando em infância? Então eu venho nessa fala trazer também a necessidade de a gente, talvez no conselho, em alguma reunião, trazer a pauta da infância um pouco maior, assim, com mais... Eu não sei, fugi a palavra agora, mas assim, a gente trazer a pauta da infância realmente nesse espaço, porque está sendo necessário, a gente está
conversando na rede da criança, em outros espaços, só que a gente não está vendo resultados. E a gente está vendo a fila de crianças com vários problemas. A gente tem uma rede na atenção básica com defasagem de fonos. A gente mal tem fonos na rede, então assim, abriu concurso e abriu uma vaga de fono. Então assim, a gente vai encaminhar, também não tem para onde encaminhar, não tem equipamentos. Então assim, o que a gente vai fazer com as nossas crianças que depois vão ser adultos, que vão bater na porta do acolhimento lá na atenção básica, cheios de problemas que a gente não tratou durante a infância, né? Essa é a questão. Não sei se eu... A Carminha pediu para falar rapidinho, depois a gente vai ver uma questão aqui. Não é do conselho, não, mas não é do convênio, mas tem a ver com isso que a Annelise acabou de trazer, que a gente determinou uma composição de um grupo de trabalho, saúde e educação, para discutir esses encaminhamentos. E eu estou pedindo há algum tempo a indicação dos nomes da gestão. O grupo está montado, né, com o usuário, com o pessoal da educação, e só está faltando a indicação dos nomes da gestão para a gente começar esse trabalho. É só para qualificar um pouco isso que a Annelise falou, né, que é os encaminhamentos das crianças para as unidades básicas. A gente agora passa para a Paula dialogar com... Pode ser, Paulo? Sobre as questões colocadas, e a gente já vai para o próximo passo. Obrigada. O que eu queria falar um pouquinho o convênio, como que ele funciona. O convênio é uma parceria com a entidade. Tá desligado? Não, chega mais perto. O convênio é uma parceria, né, com a entidade. Então, nós da Secretaria sempre analisamos qual é a demanda que nós temos, né, de usuários, qual é a necessidade e qual é a oferta que a entidade está trazendo para nós também, dentro da capacidade instalada dela. Então, em nenhum momento a gente pede que ela extrapole a capacidade, nada disso. Mesmo porque os repasses, eles são feitos conforme a tabela SIGTAP. Então, tem os procedimentos que já têm os valores na tabela. Então, no convênio, nós pagamos por procedimento. Então, não é por tempo de atendimento. Ele pode ter 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, é por cada procedimento executado. E aí também a prefeitura ela entra com esse recurso municipal para qualificar um pouquinho mais a assistência, porque a gente entende que os valores também da tabela SIGTAP estão bem defasados, né, há anos. Então a gente acabou aportando esse recurso aí para ajudar nesse sentido. Então a secretaria não estipula tempo de atendimento para a entidade, tá? Isso vai de cada profissional, nós até levamos essas informações para eles, quando o Ney trouxe o parecer fiscal, e nós não estipulamos isso. E aí vai depender também de cada usuário, cada perfil. Tem crianças que não conseguem ficar mais de 10 minutos numa sala de atendimento, né? Então, assim, a Ana Paula, realmente, ela participa das nossas reuniões, ela trouxe uma queixa pontual dela. Eu acho que ela tem esse direito, tem que trazer mesmo isso para a entidade se manifestar, mas não é uma reclamação que eu tenho recebido no geral, tá? A única reclamação que eu recebi foi dela, e não desmerecendo, mas o que eu quero dizer é isso: nós não estipulamos esse limite para o atendimento, para o horário, tá? Não sei se eu respondi tudo, acho que... Mas qual é a forma de monitoramento disso? Porque essa é a questão, né? Como a gente monitora, que é o que a Cláudia disse, se o que está sendo feito atende na qualidade necessária, se está de fato atendendo a população ou não. Então, aí como é que a prefeitura, a secretaria, vai monitorar isso? Com relação ao tempo de atendimento? Então, hoje a gente não tem instrumento que monitore isso oficialmente. O contrato de... Oi? Eu acho que ela não quer falar do tempo, ela quer falar do resultado terapêutico. Não, então, o tempo de atendimento a gente não tem instrumento. Hoje, a matriz de monitoramento das metas qualitativas, ela vem para a gente olhar um pouco melhor para essas entidades nesse sentido. Porque, por exemplo, a fundação, no convênio anterior, a gente só olhava o quantitativo. Então, pessoal, veio bora lá, vamos segurar um pouco a conversa para a gente conseguir finalizar. E só um pedido aqui, um apelo: quem ainda é conselheiro aqui, fique, por favor. Porque eu estou falando assim, fazendo uma conta ao olho, estou preocupado. Então, por favor, conselheiros, não saiam. É um pedido, até porque a gente prorrogou sem que ninguém questionasse. Paulo, por favor.
Isso, então, com relação à pesquisa de opinião, por exemplo, é um método novo que nós estamos começando e, é claro, nós vamos avaliar. Então, assim, conforme vir o resultado, porque um dos itens é se a família percebeu o desenvolvimento, né, com relação, depois dos atendimentos que foram iniciados, depois de 4 meses, 5 meses, conforme for cada um. Mas aí, hoje, a gente vai começar a ter esse olhar melhor. Ah, veio muita reclamação? Vamos ver então o que está acontecendo, né? Mas as pesquisas de opinião que a gente recebe deles é bem positiva, e a maioria é positiva, né? Então, assim, a gente não tem um instrumento específico que monitore isso, mesmo porque nós não fazemos essa limitação, né, de tempo. Porque eu estou pensando, desculpa, é só para dialogar, assim, eu não sei se eles fazem PTS. Fazem. Então, porque talvez dentro do PTS vai estar lá explicado se é 15... Eu entendo, mas eu atendi crianças do espectro que eram 2 minutos na sala. E isso era possível, então, ok. Mas quando é 15, de 15 em 15, quase como uma agenda ambulatorial, né, de privada, a gente não está olhando para a necessidade da criança, a gente está padronizando que é de 15 em 15. Então, como fiscalizar se esse qual é o argumento técnico desse PTS, né? Isso, porque quando você padroniza que vai ser 15 minutos, meia hora, você está generalizando que todos os atendimentos vão ser iguais e deu meia hora eu tenho que acabar, ou 15 minutos. O PTS, ele é singular justamente por isso. Você vai avaliar primeiramente ali o usuário, em conjunto com a família, normalmente ele é construído e traz as propostas. Olha, ele vai passar 2 vezes na semana com tais profissionais. E também, depois de um certo tempo, que normalmente as entidades fazem a cada 4, 5 ou 6 meses, fazem essa avaliação, convocam a família, entregam o resultado e refazem o PTS, né? Então, conforme o desenvolvimento, ele é bem singular mesmo, né? Todas as nossas entidades da reabilitação, elas têm funcionado dessa forma, tá? Eu queria saber a questão assim dos territórios, porque se vocês colocam a cuidar dessas pessoas no Down, eu quero saber a questão, quantos minutos vai ser a pessoa que saiu lá da região sudoeste para ir até o Barão Geraldo, porque não tem nada na região sudoeste que compara o NASP, ele está fazendo um trabalho quase de vocês, para atender crianças atípicas, Down. Então é isso que eu queria reforçar também o aplicativo. O trabalho de vocês, quem? De vocês que são... Não, era da Da fundação? Da fundação. Que às vezes o NASP atende mais a questão das pessoas que têm Down também, faz até cru. Sim, e eu acho importante esse usuário permanecer na rede, né? Ele não é da Fundação Síndrome de Down. A gente acabou de falar aqui da desinstitucionalização, né? Então é importante que faça esse atendimento em conjunto e a Fundação faz muito isso. Faz os matriciamentos, as discussões de caso, atendimentos compartilhados, tem atendimentos com CAPS. Básica, né, por encaminhamento, Sim. mas não necessariamente a gente continua lá. Sim, e pensem, é um lugar longe, você mesmo falou, então para os usuários sair lá da Sudoeste é bem complicado, então eles não vão todos os dias, são atendimentos pontuais, né, semanais, às vezes 2, 3 vezes por semana, eu acredito que seja assim no máximo, mas esse usuário ele é nosso, ele é da rede toda, né? Então, só um pouquinho, gente, eu queria fazer uma proposta aqui de encaminhamento. Sobre essa questão. Tem uma comissão de acompanhamento do convênio. E eu creio que a comissão de acompanhamento não é apenas para olhar papéis. Foi isso que eu aprendi lá atrás. Então, eu estou não desqualificando, eu acho que as informações são importantes, mas essa é uma questão que, no meu ponto de vista, só pode ser feita o cotidiano, que eu digo pelo menos mensal, bimensal. A gente não vai conseguir aqui, e tem um problema que a gente tem em concreto aqui. Eu não sei se a gente ainda tem quórum. Quanto mais, a Ivondir está falando que não. Então, eu queria que a gente tentasse encaminhar aqui a discussão, agradecendo as informações, as explicações que a Paula fez, e que essas questões em especial que foram colocadas aqui, por mais que a gente fique 2 horas aqui, nós não vamos dar conta disso. Não vamos. Tem uma comissão de acompanhamento com uma conselheira que participou da discussão no Conselho Fiscal, que, do meu ponto de vista, se for o caso, se achar que é interessante, chama ajuda,
para avaliar essas questões. Questão de ordem. Ney. Se não foi solicitada a verificação de quórum, nós temos quórum. Enquanto não for solicitada a verificação de quórum, o quórum está dado. Não, olha, eu queria ponderar, Ney, eu acabei de falar com o Mário sobre isso, assim. Em primeiro lugar, vamos lá, gente, desculpa, vamos conversar agora. A gente está discutindo um convênio que envolve recurso público. E eu quero dizer que eu fico triste, eu vi, assim, sabe o que é ruim de estar aqui? É ver pessoas conselheiras que saíram quando a gente falou. Agora, aqui não dá para resolver, não dá para voltar a roda do tempo. Questão concreta, Ivonilde contou, e ela sabe quem é conselheiro, e disse que não tem mais o quórum. Não adianta, e assim, de verdade, vamos muita calma nessa hora. Não, mas assim, a minha questão de ordem é, o quórum só é verificado quando é solicitada a verificação. Eu queria dialogar no seguinte sentido. A mesa diretora tem uma responsabilidade de quando tem, visivelmente, aqui a gente começou a fazer esse exercício e vê que não havia. Eu acho uma temeridade, nessas condições, Ney, aprovar. Não. Então, eu entendo a questão de ordem, lamento que a gente não tenha conseguido quando foi decidido coletivamente prorrogar, mas não vejo como uma boa forma fazer isso aí. Por favor. Não, mas eu acho que a questão Bom, de ordem... questão de ordem recebida pela mesa, a mesa verificando que não tem, pede a todas as conselheiras, e Ivanilde, não é em nenhuma desconsideração, é só para a gente fazer esse exercício aqui. Conselheiras e conselheiros, inclusive suplentes, que levantem o braço para a gente ver se temos ou não temos. Se tivermos, faça uma festa. 1, 2, 3, 4, aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tem quórum. Tem quórum. Ótimo. Mas verificado. E não vai de qualquer jeito. Gente, objetivamente, agora, Ney, o quórum vai acabar em segundos. Por favor. Alguém aqui é contra a aprovação desse convênio com parecer as ressalvas? Por exemplo, aprovar por aclamação? O terceiro ponto, só para a gente não deixar assim, o terceiro ponto é, pessoal, rapidinho, a gente pode fazer isso rápido.